Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez no Camarim com o Nil Bernardes. Você sabe, né, que camarim é onde as coisas acontecem longe dos olhos do público, né? E aqui muita coisa acontece longe dos olhos do público para depois se tornarem às vistas, né? E eu estou aqui hoje com uma criatura maravilhosa, um irmão do coração, né? Ele é músico, ele é maestro, ele é proprietário de estúdio. Bom, ele é o Gabriel Jacó. Aê, Nil. Rapaz, Gabriel. falar o que do Nil Bernardes, né? Você é um irmão que a vida me deu. A gente se conhece há muitos anos, não vem ao caso. Mas muitas primaveras se passaram Isso aí. desde então e só primaveras felizes, né? Só alegria, né, Gabriel? Muitas alegrias, muitas histórias, né, Nil? Então vamos começar com a sua história, Gabriel. Você foi criado no meio da música, já desde garoto, porque... Meu pai, eu sou filho do Pedro Jacó, que era o Jacó da dupla Jacó e Jacozinho, né? Então o meu berço ele é musical desde o início. Então eu não foi eu que escolhi a música já veio antes de mim, né? Uhum. Já existia. Então as lembranças de infância, todos têm essa direção ligada à música. Muito presente em todo momento, né? Apesar das coisas não ser uma coisa assim muito fácil, né? Porque era criança, então a gente não tinha todo esse acesso, mas vivia naquele universo, né? Ouvia as conversas, conhecia os personagens da música sertaneja, que hoje são lendas, frequentava a minha casa. Então, tipo, era uma coisa assim que hoje eu falo, tem coisas que até a gente evita de falar para não sair de mentiroso, sabe? Porque eu falo, não é possível. Mas a gente guarda pra gente, a gente sabendo que é verdade, né? Então, assim, desde muito cedo, sempre convivendo com esse mercado, com esse pessoal, sabe? Ouvindo conversas, ouvindo histórias e isso acho que ajudou a moldar meu futuro e ter muita consciência e ter muito respeito pela música sertaneja. E com quantos anos você começou já a mexer no instrumento? Qual o primeiro instrumento que você... Então, em casa, meu pai era multi-instrumentista, ele tocava cavaquinho por prazer, ele gostava de tocar uns chorinhos do Valdir Azevedo, então tinha bastante cavaquinho em casa, ele tinha uns 3 ou 4, que sempre ficava, às vezes, um na sala, sempre foi muito desorganizado, né? E às vezes sempre tinha uma viola, um violão e tal. Então, desde muito pequeno, sempre convivendo com esses instrumentos ali, porque era a hora que ele estudava. Ele não parava para estudar, ele tocava muito bem, mas o estudo dele era brincando, sabe? Então, ele deixava sempre à mão. E sempre, às vezes, estava... Eu lembro da minha mãe brigando com ele. Para de encher o saco, com esse cavaquinho, eu tô ficando louca. Sabe? Eu lembro disso. E foi numa dessa, ele tinha um amigo, que até falecido, chamava Alziro, e o Alziro, ele tinha um cavaquinho lá, e o Alziro pegou e fez um acorde de Ré maior no cavaquinho, que é diferente do violão, porque o cavaquinho, ele muda a afinação da última corda, né? Então o formato do acorde fica diferente. E aí ele fez um Ré e um Lá com 7, que é super fácil, assim, 3 dedinhos assim, 2 dedinhos assim. E, cara, ele fez aqueles acordes e eu falei, cara, mas isso é muito fácil. Aí eu cheguei e toquei, sabe, assim, meio arranhando ainda, que a mão não tinha muita força para suar os acordes. Aí ele virou e falou assim, cara, com esses 2 acordes você toca um monte de música, quer ver? Aí falou do Fuscão Preto. Olha só. Arapuca, que era coisa mais... Amei uma arapuca na beira da estrada. Eu falei, agora eu toco. Aí eu me liguei nisso, falei, cara, então o esquema é esse.
Aí toda vez que meu pai ficava tocando, eu ficava perto analisando assim. Aí eu fixava um acorde que ele fazia. Às vezes ele fazia um dó maior, eu não sabia o que era, mas eu gravava a posição da mão dele no instrumento. Aí depois ele saía, eu ia lá, catava e ficava. E foi assim, Nil, foi evoluindo, e foi evoluindo dessa forma. Até que um dia eu estudava o ensino médio, o começo do ensino médio, que é a quinta série daquela época, num colégio no centro de Osasco, que nós somos de Osasco, que é o grupo escolar Professor José Liberati, que inclusive tem até hoje lá. E tinha um amigo, o pessoal sabia que eu tocava, porque a gente sempre ficava falando, né, moleque, tocava violão e tal. E alguém falou assim, olha, tem um cara aí que ele tem uma banda. Só que ele era, acho que 2 anos mais velho que eu, ele estava adiantado na escola, né? Então eu estava na quinta série, ele estava na 7ª ou 8ª. Aí, por acaso, esse amigo era junto, aí ele chegou, nos apresentou e ele falou, cara, vai em casa. Ele morava no centro, ele morava muito perto da escola. Cara, ele chegou lá, ele tinha mesmo uma bandinha e tinha um escritório na casa dele, que era para fora, que tinha os músicos lá, que é os músicos da banda dele, o cara tinha deixado a guitarra e um amplificador, uma guitarra tonante e um amplificador Giannini. Olha só, hein? Aí ele falou, liga aí, toca. Danil, vou falar pra você, cara. Na hora que eu liguei a guitarra, que eu fiz um acorde, que eu toquei aqui, o som saiu no amplificador, ficou mesmo sendo... Cara, eu quase tive um derrame. Cara, a música entrou na minha vida tão forte, tão forte, tão forte, que eu meio que... Cara, eu quase pirei, assim. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. E dali em diante foi assim o que eu desejei mesmo. E tudo que eu desejei, mesmo que às vezes demorou um pouquinho, acabou acontecendo. Mas era um amor, cara, sobre isso. Era um amor sobre essa situação, cara, que é indescritível. E a princípio você começa sendo autodidata, né? Porque totalmente você vai procurando autodidata. as coisas. Aí depois você chegou a entrar em algum conservatório? Não, aí eu comecei a tocar, aí foi muito, muito engraçado, né? A história, como que a história ela se desenrola. O meu pai, quando percebeu, e hoje, na época eu não entendi, meu pai, quando percebeu que a música ela estava transcendendo tudo para mim, ele meio que não me apoiou. Mas hoje eu entendo que era até por medo, sabe? De falar, cara, mas vai entrar nesse mercado, cara, vai que não leva jeito e tal. Era meio caipirão, era um cara meio sistemático, sabia de tudo que acontecia. A gente só tava no amor, né? A gente não sabia da parte ruim da história. Exatamente. Hoje eu entendo. Na época eu não entendi. E um dia eu tava lá, cara, no final de semana, um amigo dele bateu palma, era um sábado, tipo 6 horas da tarde. E ele tinha comprado, muito engraçado, ele tava numas de fazer uns bailes, sabe, com o esquema da... Meu pai sempre gostou de inventar a história. Ele tinha comprado uma guitarra e um contrabaixo, que inclusive essa guitarra e esse contrabaixo eu era proibido de pegar. Olha só, hein? Ele queria de todo jeito tirar isso da minha cabeça. Mas eu tinha minha guitarrinha lá, que meu avô tinha me dado, que era mais simples e tal. Inclusive essa guitarra está aí até hoje. É uma Giannini que está ali guardada. Essa guitarra Giannini não era proibida. Mas tinha um contrabaixo. E aí apareceu, até esse irmão, ele é vivo até hoje, chama Marion. Aí ele bateu palma lá em casa, eu saí, ele falou, cara, o Pedro tá aí? Eu falei, meu pai tá viajando, sábado, tá fazendo show, né? Ele falou, cara, apareceu um lance aí pra gente fazer uma churrascaria, eu precisava de um baixista, cara. E bicho, eu já liguei pra todo mundo, não consigo ninguém. Lembrei de você, cara. Você não toca, não? Contrabaixo? Eu nunca tinha pego na mão. Eu falei, eu vou. Eu toco. Aí ele falou, cara, o cachê é 100 dinheiros. Nossa. Nil, aquilo pra mim... Cara, era o fim da picada. O moleque, bicho, eu tinha 14 anos de idade. Pra mim aquilo era o
Cara, era $1 milhão. Fazendo aquilo que eu amava, eu falei, vou agora. Aí ele, então, vou o seguinte, eu vou pra casa, vou pegar o parceiro, pegar as violas, aí a gente vai lá. Cara, e eu fui no caminho e falei, tudo bem, eu aceitei. Cara, eu não tinha a mínima noção. Aí eu fui no caminho, analisando. Então, pro leigo, só dando um toque, o contrabaixo de 4 cordas, né, que hoje tem de 5, 6, mas o de 4, as quatro cordas do contrabaixo são as mesmas afinações das primeiras 4 cordas do violão. É o Mi, o Lá, o Ré e o Sol. E isso eu já sabia. Eu falei, cara, então é o seguinte, se é Mi, se apertou um é Fá, vem um pra cá é Fá sustenido, vem um pra cá é Sol. E, cara, aquela noção básica, mas ali, cara, por amor à arte, não ter preguiça de pensar, é montar aquele quebra-cabeça na cabeça, e a gente vindo, e por acaso hoje eu moro até perto do lugar onde foi, saí de Osasco, é aqui na Vila Formosa, estamos no Tatuapé, e chegou lá, cara, as músicas simples também da época, né, não tinha complexidade, né, era música sertaneja mais 2, 3 acordes, então dava uma tropicada ali, já pegava ali pra frente, e já começou a entender. E aí, cara, ele, como esse amigo esse amigo do meu pai, que foi lá, ele não tinha um repertório vasto também para fazer, ele levou uma outra dupla para ajudar ele a cantar. Que essa dupla chama Cordilheiro e Praiano. E olha a coincidência, cara. O Praiano é o Messias, que é o proprietário do Viola Véia Bar, hoje lá em Osasco, que é um dos bares de música sertaneja mais famosos que vai meu carinho, minha saudação para o Messias, que foi a primeira vítima. E aí o dono da churrascaria quis contratar os caras. Aí o Marion, que era o cara que foi lá, não quis assumir, e falou pro Praiano, né, que é o Messias, falou, quer assumir aí? E ele assumiu e comecei a tocar com ele lá. Comecei a tocar com ele lá no bar, lá na churrascaria. Que, Nil, vou te falar, cara, o povo judiava, viu? Começava, pra vocês terem ideia, como que era a mecânica da coisa. Tinha que chegar às 8, passava o som, começava a tocar umas 9 e ia até o último cliente. Que poderia ser às 4, às 3h30, ou 5 ou 6. Final de ano era um inferno, porque tinha festa de empresa, que o cara alugava quase que a churrascaria toda. E, cara, os caras não iam embora, os caras enchiam a cara e ficavam querendo ouvir música, né? E ficava aquele looping, sabe? Sei. Mas isso foi a escola. Mas, Gabriel, aí depois você foi acompanhar artistas também. Então, aí essa churrascaria ia alguns artistas. Não de nível, assim, de nível que na época quem dominava era João Mineiro e Marciano, era Milionário José Rico, era essa turma, Chitãozinho e Chororó, década de 80, meados da década de 80, né? 86, 87, por aí. Aí tem uma dupla, que é de Osasco, por acaso, que estourou a música Boate Azul, que é o Joaquim Manuel, e foram fazer o show lá, na churrascaria. E, cara, o show foi... A churrascaria nunca teve tão lotada como aquele dia. Assim, acho que foi o show que mais... Foi assustador, assim, o tanto de gente, o público. A música já estava estourada. A música já estava estourada e os caras cantando tudo, né? Os caras... sempre... A parte artística ali sempre foi impecável, né? E a gente estava sentado, assim... Tinha uma discriminação, né? Tipo, o artista sentava numa mesa, depois do passado ele servia um jantar, para vocês terem ideia, tanto que era estranho, era uma churrascaria que ele servia pizza para os músicos. Aí tava na mesa, assim, fora os caras lá, todo mundo puxando o saco dos artistas lá, e o Joaquim olhou de longe, me chamou, falou, vem cá. Falou, cara, você não é o filho do Pedro? Falei, sou. Falou, cara, conheço seu pai demais. Pô, moro lá em Osasco, pô, nós somos de lá.
Falei, pois é. Ele falou, cara, eu lembro você pequenininho andando no jipe do seu vô lá pra baixo e pra cima, que era o pai da minha mãe. Aí tava o empresário do lado, que é o Jorge Silva. O Jorge falou, o Joaquim, toca bem contrabaixo, cara. Olha só. Aí ele falou assim, quer vir tocar com nós, não? Eu falei, agora. Ele falou, então faz o seguinte, segunda-feira vai lá no meu escritório que a gente vai conversar. Aí, cara, fui lá no escritório e eu falei pra ele, falei, ô Joaquim, também tem uma coisa, eu não posso deixar os caras lá, fechou comigo, não posso deixar os caras falando sozinho. Aí ele falou, não, avisa os caras lá, semana que vem você começa aqui com a gente. Nil, eu nunca fui tão xingado na minha vida. Quando eu fui falar com esse português, dono da churrascaria, velho. Eu achei que o velho ia bater em mim, cara. Aí comecei a tocar com o Joaquim Manuel. É um cara que eu devo muita obrigação pra ele, cara. Esse cara, ele fez mais do que abrir uma porta pra mim profissional. Ele foi um cara, ele sempre foi um cara extremamente inteligente. Do bem, o Joaquim é uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito sábia, e é um cara que ele sempre teve um coração enorme. Então ele me ajudou muito na parte eu era um adolescente, cara, e viajando com os caras, então às vezes minhas dúvidas ali eram tiradas na viagem. E ali era a tua família, né? Só que eu tava falando com os caras que eram tipo o dobro da minha idade, entendeu? Então eu fui forjado meio meio com sorte que eu caí num berço esplêndido, né? Que eram pessoas super do bem. Sim. Que me davam um suporte total assim, mas sem ter aquela hierarquia, tipo, você é o moleque e eu sou o velhão e ouça o que eu tenho que te dizer. Não, normal, como dois amigos, cara. E, cara, eu aprendi muito ali. Vamos dar um pulinho aí pra frente. De repente você, Gabriel, contrabaixista, Gabriel tocando violão, tocando viola, Gabriel produzindo, Gabriel escrevendo, né? Sim. Como é que aconteceu essa fase da tua vida? Ô, Nil, eu fui numa gravação, eu vou resumir porque a história às vezes ela é longa e o tempo é curto. Eu fui numa gravação, inclusive do Joaquim Manuel, de um disco pela Continental lá na Gravodisc, e eu vi a gravação em si como que era o Maestro Marinho, o finado Maestro Marinho, que estava produzindo, e eu entendi a mecânica da coisa, de como ele fazia as partituras e tal. E ele foi o que me deu o pontapé. Eu fui para Portugal depois com o Joaquim Manuel, ficou 30 dias lá, isso fortaleceu a nossa amizade. Porque ele é um cara muito... Não é que ele era estourado, que era um cara metido, ele era um cara muito requisitado, porque ele, além de bom produtor, bom arranjador, ele era o melhor sanfoneiro que tínhamos no Brasil pro sertanejo. Sim. Então o cara não parava. Ele gravava 24 horas por dia, então era um cara muito difícil de estar junto. Então, eu tive o privilégio que ele foi para Portugal conosco em 88, ficamos 30 dias juntos, no mesmo quarto. E ali ele começou a me ensinar, depois, óbvio que eu vim estudar, mas foi tudo meio que, Nil, fazendo e aprendendo, errando e tropicando e fazendo. E depois teve a história já mais para frente, teve a história do Mato Grosso e Matias, que foi outra experiência também, que era uma outra maneira de entender, que foi um cara que, sem falar uma palavra, me ensinou demais, como sei, como não ser. E depois aconteceu que eu conheci o Cláudio Noan, que, por acaso, que eu não lembro até agora como eu conheci o Cláudio, que é meu amigo até hoje, meu irmão de dentro de casa, que ele me apresentou o César Augusto e um rapaz que tinha saído do buraco, só tinha um amor e a vontade, e o César abriu uma porta para mim. Eu fiz 2 arranjos para ele de um projeto que era do Calegari, você lembra? Você trabalhava com ele nessa época. Foi aí que eu conheci o Nil. Exatamente, foi aí que nós nos conhecemos, eu coproduzindo o Calegari. Fui assim, o Nil Bernardes teve 2 pessoas que me impressionaram demais, eu estava comentando isso esses dias.
O resto tinha, assim, um pouco de... Tinha que construir um pouquinho ali. Mas teve duas pessoas que na minha vida profissional, assim, que foi um choque, assim, de falar, cara, não é possível que esse cara tá... O tamanho que esse cara é, o tanto que ele tá me tratando bem. Que foi você e foi o Franco Scornavaca, o pai do KLB. Esse cara, vocês assim me acolheram de uma maneira, e você do seu jeito natural de ser. A gente enxerga, sabe, o talento da pessoa, e nós enxergamos o teu talento. Obrigado. E sabíamos que você, a partir dali, você ia ser muito útil para nós, nas nossas produções também. E não deu outra, né? Somando sempre muito respeitado. Eu nunca fui tão respeitado, né? Eu já fui muito desrespeitado por artista pequeno. Desrespeitado, assim, lógico, dentro de um limite. Às vezes o cara virar para você e ser indelicado por falar de uma afinação do instrumento, ou às vezes de um solo que não agradou ele. Lá eram produções que já saíam com milhões de cópias vendidas. O respeito que tinha dentro dessa egrégora que existia dentro daquelas produções era uma coisa que é indescritível, né? Por mais que a gente tente explicar isso. Você tem de memória, mais ou menos assim, quantas músicas, cita o nome de algumas músicas que você participou, ou como músico ou como arranjador? A primeira música que acabou dando certo, isso aí foi extra César Augusto, foi Eu Tentei Te Esquecer, do Mato Grosso e Matias. Depois vem Zezé de Camargo, Luciano, em 2003, que são duas músicas do Cláudio, Esse Cara Não Existe Mais e Não Era Pra Ser Assim. Essa música foi regravada pela Marília Mendonça. E depois, todo ano, teve uma música, sempre aí, o César, o Nil, o Antônio Luiz, que faziam parte ali da cúpula do G20 ali. Eu lembro quando pintou uma música lá, Latinha na Mão, eu falei assim, ó, essa daqui tem que ser o Gabriel. O Nil me chamou na recepção do Moche e falou assim, olha, porque era uma briga de foice para pegar os arranjos ali, né? Porque tinha que agradar todo mundo, né? Porque todo mundo era parceiro. E tinha o alto clero, né? Que tinha que sobrar um pouquinho mais, até aí tudo bem. Aí o Nil falou, ô Gabriel... Eu sempre tratei ele de Gabriel. Sobrou uma música para você fazer, mas essa música é o sucesso do disco. Eu falei, Nil, o importante é estar. Difícil é ficar fora, pode ser com uma, não tem problema. Porque a vitrine era muito válida, né? E tá envolvido com vocês ali. E Deus abençoou tanto que foi o Latinha na Mão, que foi o que o Zeca Pagodinho participou com o Leonardo, que toca a música até hoje, né? Exatamente, sucesso até Inclusive hoje. tem um comercial de uma cerveja, que tem o final que eu bolei. Eu falo, pô, bicho, os caras tocam o final do meu arranjo e nunca recebi um centavo, que é o Pará. Pô, que sacanagem, né? E a criação de um arranjo de uma grande música também, que foi sucesso. Sinônimos, aí foi o Sinônimos, foi... A criação é tua. É minha, é minha. Eu não entendi bem essa música no começo, tem uma história por trás disso. Tem uma coisa esotérica por trás dessa música, assim, porque você sabe que toda vez que eu tenho uma coisa muito valiosa, às vezes a energia negativa vem e te cega, né? Eu falei pro Cláudio que a música não era legal, você acredita? Olha. E a gente acabou meio que quase que discutindo, meu irmão interviu, falou, Gabriel, Cláudio... Aí foi fazer o arranjo, cara, fazer a demonstrativa ali para mostrar e tudo aquilo aconteceu ali naquele momento. Do solo, dos riffs no meio, porque também era a simplicidade daquilo que tínhamos na mão, né, Nil? Exatamente. Então a gente não tinha muito... Exatamente. Cara, eu tocava contrabaixo, violão, que era o meu instrumento, que eu tocava os dois, e uma bateria eletrônica, e o amor. E a vontade de fazer, de respeito ao próximo, e tá sempre tentando entregar o melhor. E você vê, a música acho que tem 7 novelas. Exatamente. E o estúdio, Gabriel?
Estúdio foi aquela paixão de 83, quando eu fui na Gravodisc com meu pai, que eu não era músico ainda, que eu entrei lá e acompanhei uma gravação, que foi o último disco do Jacó e Jacózinho, pela Continental, que quando eu pisei lá foi outro amor, assim, paralelo. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. E aquilo ficou encalacrado no meu subconsciente e eu fui construindo tijolinho por tijolinho, Nil. Comprando, sabe, fazendo loucura. Eu tenho que agradecer muito a minha mulher, porque ela sempre... ela nunca me proibiu. Ah, sim. Porque são equipamentos caros, equipamentos tão... Tipo, olha, não vamos viajar esse final de ano porque eu comprei um microfone. Então, assim, foi a duras penas, mas... Tem a parceria, a compreensão. Sim, graças a Deus, cara, a gente tem o nosso espaço, que todo mundo gosta muito. Eu sou um cara muito temente a Deus e tem muita gente que vem aqui e sempre repete a mesma... A primeira gravação que teve nesse estúdio aqui, que estamos aqui, foi uma pastora. Que, na verdade, era uma locação de estúdio. E ela falou um negócio pra mim que aquilo me tocou demais. Ela falou, Deus habita nesse lugar. Que bom. E você sabe que muita gente que vem aqui, cara, já falou isso pra mim, já falou, cara, esse lugar tem uma paz. Porque eu tento respeitar todo mundo, sabe, Nil? Pode ser o iniciante, pode ser o cara mais famoso. Então, assim, eu dou exclusividade do horário, não tem aquela, sabe? Então, eu marco uma gravação com o cara, eu tento manter, sabe, dar toda a atenção pro cara, aquele dia do cara. É igual o dia de noiva, sabe? Não pode ter duas noivas no mesmo dia. E faz um convite agora aos nossos espectadores de No Camarim com o Nil Bernardes. Eu quero que você faça um convite para conhecerem o seu estúdio. Gente, quem tiver o sonho, põe em prática o sonho, né? Porque tudo começa pelo sonho e se torna realidade depois. Tudo começa na mente e isso se torna real. E o primeiro passo é você estar envolvido com gente boa, com pessoas que respeitam a sua arte, respeitam a sua pessoa, que não vão abusar de você nem artisticamente, nem financeiramente. Então fica aí meu arroba do Instagram, é arroba Gabriel Jacob com Bemudo 33, repetindo, arroba Gabriel Jacob 33. É só entrar lá no Instagram, me seguir e deixa, se alguém tiver interesse, é só entrar lá e deixar uma DM lá que eu entro em contato e a gente conversa e vê e customiza isso, porque isso aí, cada história é uma história, cada sonho é um sonho e a gente está aqui para realizar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar aqui no Promix com o Gabriel pilotando. Obrigado. O Juninho é um estúdio familiar. Estamos em casa. O Júnior, que é o filho do Gabriel, pilotando a mesa aqui, o Gabriel produzindo, o Gabriel arranjando, tocando. E eu tenho certeza que você vindo para cá, você vai ser muito feliz, como eu estou muito feliz hoje em estar aqui com meu amigo, que é meu irmão de coração, Gabriel Jacó. Contamos um pouquinho da história, olha, tem muita coisa. Muita coisa, eu pulei. Muita coisa, precisaria de uns 30 programas. Precisa. É isso aí, minha gente, No Camarim com o Nil Bernardes, agora... A gente fica aí. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo programa. Namastê.